Bom, vamos agora ver sobre o módulo de despesas e receitas, tá? Antes disso, eu sempre recomendo, antes da gente entrar em si nessa tela aqui, eu sempre recomendo a gente fazer as configurações antes, né? Do que seria criar as categorias de lançamento, por exemplo, fornecedores, custos fixos, colocar algumas categorias assim que vocês preferem. Então, eu vou entrar aqui sempre em financeiro e categoria de lançamento. Aqui, ó, se eu pesquisar na base do cliente, ele já tem algumas cadastradas. Então, a gente tem aqui receitas, que entra como crédito, e aí fornecedores, folha de pagamento, despesas e custo de ocupação, eles entram em débito aqui no sistema, tá? Então, aqui o cliente ele já cadastrou alguns, e se eu for cadastrar algum, né, também algum novo, ou vocês, eu venho aqui sempre em adicionar grupo, coloco o que é, né? Esse teste, eu vou colocar aqui um como teste só como exemplo. E aqui, ó, no tipo de lançamento, que a gente vai colocar aqui, se ele é crédito, que vai cair como receita, sempre como um dinheiro a entrar, né, no sistema. Débito, que é o que vai sair, ou ambos que eu posso usar nas duas situações, tá? Então, aí depois é só clicar em salvar. Eu não vou salvar aqui para não alterar a base do cliente. Depois disso, se for alguma entrada de nota referente ao fornecedor, tem como ele cair automático no sistema. Só que isso eu recomendo sempre chamar o pessoal do suporte, que a gente faz essa configuração para vocês, tá bom? Para não acabar não afetando algumas outras funções do sistema, tá? Mas se for para algum lançamento manual, aqui em despesas e receitas, aí vocês podem entrar nessa categoria de lançamento que ele já vai estar lançando depois tranquilo, tá? Só essa parte para entrada de mercadoria na nota fiscal, para cair já automático no despesas e receitas, eu recomendo chamar a gente, tá bom? Então, porque aqui na despesas e receitas, ela tem duas situações que a gente pode trabalhar. O lançamento manual, que seria tipo uma conta de água, de luz, folha de pagamentos, tudo tem que ser feito um lançamento manual, ou entrada de mercadoria através do XML, ou no manifestos, né? Ele já vai puxar, já vai cair automático nessa categoria, mas antes tem que estar cadastrado e a gente faz a configuração para vocês, tá? Então, depois que eu fiz esse cadastro da categoria de lançamento, eu posso vir aqui mesmo no financeiro de novo e despesas e receitas, tá? Aqui, ele sempre vai entrar nessa tela padrão, mas se eu jogar, é, aqui é sempre essa primeira é uma aba de consultas, então posso ver despesas, ele vai mostrar aqui as despesas que eu tenho para hoje, mas se eu jogar, por exemplo, para os próximos 15 dias, como o cliente está alimentando bem a base aqui, a gente já consegue ver o custo de ocupação, então o aluguel do ponto, despesas em si, né? Algumas despesas que ele tem, folha de pagamento, então aqui ele já jogou FGTS, algumas informações aqui, e fornecedores, todas essas notas ou pedidos manuais que ele acabou lançando nessa categoria. Então aqui ele fala quanto que é cada categoria. Aqui vocês viram que dentro tem alguns lançamentos, né? E aqui, ó, se eu coloco, ele vai mostrar quanto que eu tenho de despesa atrasada, quanto que eu tenho de despesas futuras e despesas a pagar. E o total que já foi pago. Então, se eu colocar, por exemplo, nos próximos 3 dias, ó, ele já mostra aqui. Mesma coisa se eu colocar retroativo. Então, se eu colocar retroativo aqui no sistema, ó, ele vai ter quantas que eu tenho atrasadas, futuras a pagar, né? E o quanto que já foi pago nessas despesas, tá bom? Então, aqui ele já me dá um relatório bem legal. E ele fica também aqui em vermelho, se com o que tem em aberto, que às vezes pode ser o que tem aqui, ó, já baixa confirmada, e o que tem com atrasado, tá bom? Então, aqui é mais uma parte de consulta. Se eu quiser, nessa consulta eu posso gerar um relatório, né, um analítico sumarizado. Então, se eu clico nele aqui, ele vai mostrar, ó, todas as despesas por cada categoria e a mesma informação aqui embaixo, valor pago, valor restante, então total pago, ó.
Então, aqui ele vai me colocar. Aqui tem uma diferença entre um e o outro, que pode ter juros, alguma coisa que o cliente adicionou nesse lançamento, tá? Bom, abrindo o outro relatório aqui, ele vai puxar bem similar ao outro, tá? Mas ele vai puxar mais nas categorias, focando nas categorias e as mesmas informações do relatório. Ou eu posso também clicar nesse aqui que ele vai baixar em Excel, tá? Bom, aqui essa parte é mais para consulta, mas se eu quiser fazer um lançamento na despesa, né? Lembrando, aqui eu posso consultar tanto nos períodos que tem aqui, ou eu posso clicar aqui em cima, ó, em outro período, e colocar se eu quero ver referente a esse mês, ou eu posso colocar manualmente o período que eu quero ver, se são 12 dias, algum número mais quebrado que não tem aqui, né? E comparar data aqui está sempre por vencimento, mas eu posso ver por emissão também, por data de pagamento. Então aqui eu consigo filtrar mais algumas opções e se eu der o OK, ele vai filtrar aqui para a gente, tá? É, então essa parte aqui é mais para consultas e se eu quiser fazer um lançamento manual, né, ou alguma alteração nessa questão, eu posso vir aqui em despesas e receitas, ele vai mostrar todas, né, de novo, ó. Aqui se eu quiser ver só o que tem de despesa, o que só tem de receita, ele vai aparecer aqui. E eu posso colocar aqui, ó, alguns filtros para filtrar, ó, às vezes algum fornecedor. Tem várias situações que eu posso colocar aqui, referente a valores, a formas de pagamento. Então, eu posso colocar aqui. E eu também posso adicionar uma manual. Para adicionar uma despesa manual ou até uma receita, né? Eu venho sempre aqui nos três pontinhos, clico no mais e aqui ele vai aparecer, ó, ele já vem padrão como receita. Eu posso adicionar aqui já uma receita manualmente, ou se for uma despesa, ó, eu clico aqui em cima desse nome lançamento e receita e clico aqui para despesa, ó. Ele muda a cor e aqui eu posso colocar algum documento de referência a essa conta, né? Não é um campo obrigatório. Tudo que é campo obrigatório, ele sempre vai ter um asterisco laranjinha aqui na tela. E aqui eu posso colocar o histórico. O que que seria o histórico? Posso colocar pagamento, fornecedor, teste, e posso colocar o número do pedido, né? Vai 1251. Opa, bati o dedo no zero aqui. A situação, tá? E aí aqui eu posso colocar o fornecedor. Então, deixa eu ver se eu tenho cadastrado aqui na base dele. Tenho, ó. Então, eu posso colocar aqui o fornecedor, certo? É, Aqui, ó, a forma de pagamento que eu vou utilizar. Então, se é faturado, se é no dinheiro, para cadastrar algumas outras formas de pagamento, vocês podem chamar o pessoal do suporte que a gente faz essa configuração, tá? Se tiver alguma conta cadastrada, é, eu posso colocá-la aqui. A data da emissão da conta, o, a data do vencimento dela também, eu já coloco aqui. E aqui, aquela categoria de lançamento que a gente fez antes. Então, eu posso colocar aqui, como fornecedores. Então, eu colocando aqui, ela já vai cair lá para fornecedores também. Então, aqui o valor inicial da conta. Eu posso colocar aqui se teve desconto, se tem multa por atraso e juros, a porcentagem. Eu já coloco aqui para dar algum valor total. Então, aqui eu já faço todo esse lançamento da conta também, e o valor total é o valor que vai cair aqui como o pagamento, tá? Eu vou cadastrar ela aqui, só para depois já vou dar a baixa, para já mostrar como que faz isso. E aqui eu também tenho a opção de duplicar, porque aqui eu posso colocar, às vezes, parcela de um ou de 2, e aí aqui eu posso duplicar ela e aqui no lançamento colocar ela como 2/2, que seria a segunda parcela, e alterar a data de vencimento da segunda parcela, tá? Então aqui eu vou salvar, só ela aqui, ó, e eu poderia clicar em duplicar, vai cair o mesmo lançamento, eu só iria alterar aqui, e no nome, para ter um controle melhor, colocar 2/2, tá? Então eu posso fazer dessa maneira aqui. Bom, referente a isso, já consegui criar, né, essa questão. E aqui, se eu fechar, agora eu vou usar o filtro, né, para poder consultar essa despesa aqui que eu tenho na data de hoje.
Então, se eu colocar ela aqui, vamos achar o Nicolas, né? Eu coloco aqui nos mais utilizados e vou colocar aqui, ó, Nicolas Sistema, né? Pesquisei, como está no período de hoje, ó, a minha despesa ela está aqui. O que que eu faço para dar uma baixa nessa despesa, né? Nesse fornecedor? Eu também posso filtrar aqui referente. Opa, cliquei sem querer no campo errado. Eu posso aqui no filtro colocar aqui, ó, referente a valores, a categoria de lançamento. Posso ver assim, quero só o que tem de fornecedor na categoria fornecedores desse fornecedor aqui. Então, eu usei dois filtros e achei aqui a conta que a gente quer. Para dar baixa nas contas, né? Se for uma só ou várias, eu clico aqui, ó, nesse quadradinho, tá vendo? Clico aqui, ele vai mudar o campo aqui. Eu posso clicar nele. E esse aqui de cima é para procurar selecionar todas as categorias se eu quiser dar baixa em vários, né? Então eu já clicaria aqui para poder dar baixa neles. Então eu selecionei as despesas que eu quero dar baixa e coloco aqui em confirmar pagamento. Fazendo aqui, ó, eu coloco como que eu paguei essa conta, né? Se foi dinheiro, se foi faturado, transferência, já vai ter tudo antes cadastrado aqui. A conta a ser movimentada, a data, né, com o horário, e aqui vai ter todas as informações. Eu paguei ela com juros, com multa, quanto que foi de juros, então para ver o valor total que eu vou pagar aqui. E depois isso aqui é só salvar, que ela já vai me aparecer a opção de, como se diz, de imprimir também se eu quiser esse relatório. Depois a gente consegue puxar alguns relatórios também, tá? Mas aqui já está essa questão. Eu só não vou fazer o pagamento aqui, né? Porque para acabar não afetando a base do cliente, tá? Mas seria essa questão aqui, tá? Então, a parte de despesas e receitas é praticamente isso daqui.